Oi, gente! Continuando nessa linha, falando sobre organização de casamento, hoje vamos falar sobre o checklist da noiva. Você quer saber o que você precisa para o seu casamento? Não saia daí, que Tudo de Noiva está no ar. Continuando nessa linha que nós estamos falando sobre organização, e eu estou adorando, falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas noivas estão me pedindo muito. Noivas, assessoras, as pessoas que me seguem e que acompanham o nosso programa nas redes sociais. Tarsila, fala sobre um checklist, fala sobre o passo a passo do casamento, tudo que você precisa saber para que a noiva não fique perdida no dia. Então, a gente vai falar sobre isso. Só que esse assunto não dá para eu falar num programa só. Então, nós vamos falar 2 episódios, tá certo? Vou falar 6 primeiros meses do casamento, Antes do casamento, 6 primeiros meses que antecedem o casamento, de 1 ano a 6 meses. E no outro programa, os 6 meses que antecedem o casamento. Pode ser? Vamos fazer assim? Então, como que funciona? Tarsila, 1 ano é suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende da data que você vai escolher para o seu casamento. Se você escolher abril, maio, setembro, outubro, novembro, talvez 1 ano não seja suficiente. Mas por quê? Porque alguns fornecedores, eles são exclusivos, E aí você talvez não vá conseguir esses fornecedores com disponibilidade para sua data. Porque a maioria das noivas querem as mesmas datas. E aí esses fornecedores, tipo assessoria, tipo no meu caso, não trabalham em 2 lugares ao mesmo tempo, não dá? Então, você talvez possa perder algum desses fornecedores. Mas, por exemplo, eu vou fazer um casamento, nós estamos em maio, eu vou fazer um casamento em julho, em que os noivos agora em abril decidiram casar. Tudo deu certo, acredita? Parece que é de Deus. Tudo conspirou e deu certo. A igreja que eles queriam estava disponível e olha que era uma igreja super requisitada aqui na nossa região. O padre que eles queriam, a banda que eles queriam, o buffet, tudo deu certo. Inclusive, a noiva vai mandar fazer o vestido dela, olha só, Então, quando tem que dar certo, dá. Se você tá com o tempo estourando, não se preocupa, sabe? Não deixa de sonhar por causa disso. Eu acho que a assessora que vai estar contigo, ela precisa te passar essa calma. Claro que você precisa ter um jogo de cintura e conseguir negociar data, quem sabe do mês que você escolheu, Esteja aberto a essas negociações. Mas 1 ano ou um pouquinho a mais, talvez vai te dar essa tranquilidade, tá? De contratar tudo com tranquilidade, de conseguir se organizar, tá bom? Então nós vamos começar falando com um pouco mais de 12 meses. Vamos falar um pouquinho mais, tá? Vamos dizer 1 ano e meio mais ou menos. Primeiro de tudo, por onde você deve começar? Pela data escolhida. Precisam sentar vocês dois e escolher a data do casamento. Ótimo, tá feito isso? Sentem e conversem sobre a lista de convidados. Por quê? Porque depende da lista de convidados, você vai definir onde vai ser a sua igreja, onde vai ser a recepção da sua festa, se cabe, se não cabe, se tem lugar, se não tem. Então a lista de convidados precisa ser feita. Abre lá uma planilha no Excel, no seu computador e começa a colocar todo mundo, A princípio, coloca todo mundo que você tem intenção de colocar no seu casamento. Depois nós vamos partir para o orçamento. E aí, o orçamento é algo bem delicado. Às vezes, o orçamento, ele só diz respeito ao noivo e à noiva. Mas, às vezes, os pais contribuem para esse orçamento, Para quanto esse casamento como que esse casamento vai ser pago, tá certo? Então, sente, conversa com o teu noivo, com a sogra, com o sogro, com o pai e a mãe e conversem sobre o orçamento. Existem pessoas que dizem que não precisa falar sobre isso agora, vamos deixar os noivos sonharem. É de pessoa para pessoa.
eu sou o tipo de organizadora que gosta dos pés no chão. Eu sou aquela noiva que vai fazer você voar, né? Sonhar, pensar em tudo que você tem direito, vontade de fazer, mas eu sou aquela pessoa que vai te colocar os pés no chão novamente, porque eu acho que dinheiro não dá em árvore, né, gente? Então, todo mundo precisa ter um orçamento pré-definido. Então, definido o orçamento, nós vamos sentar e conversar sobre qual vai ser o padrão, o estilo do seu casamento, né? Nessa hora, a minha opinião é que você já tenha em mente a pessoa que vai te assessorar, que vai te ajudar. Porque essa pessoa, ela vai te dizer se o valor que tu tá pensando em investir, se vai dar pro número de convidados que tu tá pensando em convidar. E aí, vale essa adaptação. Porque eu acho assim, gente, você precisa fazer um casamento bem feito. Hoje em dia, uma festa meia boca não faz, sabe? Então, todo mundo quer um casamento bem feito. Então, às vezes, se você tem um orçamento um pouquinho mais limitado, só enxuga um pouquinho mais na lista. Repensa, vê se todo mundo ali é realmente íntimo, né? Dá uma enxugadinha porque às vezes vale a pena, tá? Então, assim, escolhido o orçamento, nós vamos para um passo muito importante, que é a reserva da igreja e do local do seu casamento, do lugar onde vai ser a festa do seu casamento. E aí, se você é católico, você precisa estar bem ciente de que as igrejas católicas, elas têm regras e elas são um pouquinho mais burocráticas na forma para te poder reservar. Então fica bem ligado nisso e aí não deixe passar muito tempo, reserve logo a igreja para o casamento. Nós vamos parar um pouquinho, mas você não pode sair daí e aí assista uma super dica, por favor. Dicas da Dermato com a doutora Nayana de Sá. Olá! Hoje no Dicas da Dermato nós vamos conversar um pouquinho sobre a depilação a laser. A depilação a laser é um procedimento cada dia mais comum no consultório. E apesar de comum, ele tem seus riscos e deve ser aplicado somente por profissional capacitado, de preferência o dermatologista. Ele vai conhecer a sua pele, sabe o seu fototipo e a potência adequada para o seu caso. Basicamente, todas as regiões do corpo elas podem ser tratadas pela depilação a laser. Podemos fazer buço, axila, virilha, pernas. E é uma aplicação hoje com máquinas de última geração relativamente indolor. Acabamos aplicando um gelzinho para proteger a área, colocamos o óculos de proteção no paciente e aplica-se o laser em cima. A pessoa sente um leve aquecimento no local e um pouquinho de ardência no máximo, é bem tranquila a aplicação. O laser ele tem afinidade pelo pigmento preto, então quanto mais preto, mais grosso for o pelo da pessoa, melhor o resultado. Menos sessões serão necessárias e mais rápido é a queda desse pelo. Normalmente o pelo ele demora em torno de uns 7 dias para cair depois da aplicação do laser. Cada sessão deve ser realizada em torno de 30 dias de intervalo. Hoje nós já falamos em depilação prolongada, não definitiva, porque é sempre necessário aplicações de manutenção após o término do tratamento. Dicas da Dermato com a doutora Nayana de Sá. Você sonha em casar? Precisa conhecer então a JC Lustres e Decor.
Decoração descolada, aconchegante, moderna, sustentável e feita com detalhes que personalizam a decoração do seu estilo. Venha conhecer JC Lustres e Decor. Decorar sua casa é ter a oportunidade de dar a ela o seu perfil, deixando ela do jeitinho que você sempre sonhou. Mas para isso, você precisa ter acesso a produtos de qualidade. Aqui na Nandi Decorações, você encontra tudo o que precisa para deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Do contrapiso à decoração final, uma infinidade de produtos para renovar o visual de todos os ambientes do seu lar. Isso sem falar na lista de presentes do seu casamento. Agilidade na montagem da lista, com o auxílio de profissionais especializados. Venha para a Nandi Decorações aqui no centro de Tubarão e você vai descobrir um mundo de informações sobre decoração. E aí nós vamos falar sobre 12 meses antes do casamento. Nós falamos agora um pouquinho antes, que pode ser 2 anos, como eu tenho muitas noivas de 2 anos, que há 2 anos antes do casamento a gente já estava juntas. Vamos pensar 12 meses antes do casamento. Não deixe passar de 12 meses para pensar na sua saúde. Você precisa agendar uma consulta com a dermatologista, uma consulta com uma nutricionista, uma consulta com um dentista. Por quê? Porque o seu corpo precisa estar em dia, porque a sua pele precisa estar radiante e o seu sorriso precisa estar lindo. E às vezes, se você deixar para fazer isso lá pertinho do casamento, não vai ter aquele resultado que você esperou. Então, nesse 1 ano, já comece a pensar nisso. E aí nós vamos partir para os fornecedores exclusivos. Lembra que eu falei? Quem são os fornecedores exclusivos, Tarsila? Os fotógrafos. Você gosta de um fotógrafo? O fotógrafo, eu sempre digo para a noiva, é olhar, tá? O fotógrafo é ele que faz a foto, que captura. Claro que ele tem uma equipe, mas ele que comanda. Então, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o fotógrafo precisa ser contratado. Outro serviço, a banda precisa ser contratada, o DJ, porque também não vai fazer 2 festas no mesmo dia. Então você precisa pensar ali se você vai querer banda ou DJ e contratar logo na sequência. Depois disso, o buffet. Então para isso você vai precisar escolher o tipo de buffet. Como que vai ser o serviço? Vai ser finger food, vai ser servido à francesa, vai ter um buffet montado. Então você precisa já começar a olhar o buffet, né? E a assessoria. Tá? Se a assessoria não começou lá desde o início, parta de agora, de 1 ano, para ela começar a te ajudar a se orientar, para saber tudo que precisa pela frente. Passou mais um pouquinho, 1 mês, 2, lá tá 10 meses de antecedência, 11 do casamento, comece a pensar no vestido de noiva,
tá? Porque por mais que você vai mandar fazer o seu vestido, que você é daquelas que diga, eu não vou encontrar nada do jeito que eu gosto, é importante, importantíssimo que você prove vestidos. Então vá nas melhores lojas que você tiver ao seu alcance e prove vestidos. E não seja daquela que diga assim, eu nunca vou usar o sereia. Prove o sereia, prove o justo, prove o princesa, rodadão, prove aquele evasê, todos que tiver direito. E aí você vai descobrir o que mais se identifica com o seu corpo. Então a partir daí você vai começar a ver o seu vestido. Aí já tá no momento também de você começar a ver decoração. Sempre nas primeiras reuniões que eu tenho com a noiva, eu pergunto quem que você tem em mente, quem que você gostaria, quais são as decorações que mais te inspiram na nossa região. E dali a gente vai saindo. É importante que você já comece a pensar sobre a decoração do seu evento. E aí, uma dica bem importante é você fazer uma pastinha lá no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, no computador. Faça uma pastinha com tudo que você gosta. E, se possível, até tudo que você não gosta, que isso vai te ajudar muito na contratação. Outro fornecedor importante para você já começar a pensar é o celebrante do seu casamento, isso se o seu casamento não for na Igreja Católica. Então, o celebrante também é um fornecedor único, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele pode até fazer um casamento antes do seu e um depois do seu, mas no mesmo horário ele não consegue fazer 2. Então, pense no celebrante, pense também na equipe de luz cênica. Porque até um pouco tempo atrás, a luz eram uns pontinhos para decorar e para iluminar a mesa de doces. Hoje não, a luz ela faz parte de todo o teu evento, tá? Ela deixa o teu evento mais aconchegante e a decoração que você contratar vai ficar mais bonita se tiver luz. Então não basta luz, tem que ter luz, tem que ter gerador, dependendo de onde você vai fazer casamento tem que ter estrutura de palco, tem que ter tenda, tem que ter tablado, toda essa estrutura precisa ser feita com antecedência para que você não fique sem ela. Lembrando também da equipe de garçons. Gente, eu não estou falando aqui de forma generalizada, eu estou falando da nossa realidade, da realidade que eu vivo aqui na nossa região, dos noivos. E aqui na nossa região nós temos poucas equipes de garçom, segurança, né? A equipe de apoio. Nós temos poucas equipes de qualidade, então fique antenado, ligue para a pessoa que mais te agrada, já reserva a data para não perder esse momento, certo? Uma outra dica muito importante é que você não esqueça o dia da noiva. Imagina, a noiva precisa se arrumar e ela precisa pensar no lugar mais especial para ela ficar os momentos que antecedem o casamento. Comece a pensar no dia da noiva. Com 10 meses de antecedência, mais ou menos, 10, 9 meses, você precisa bater o martelo para a decoração que você escolheu. Fecha com a decoradora e começa a desenhar todo o projeto de decoração do seu casamento. A mesma coisa na questão do buffet. O buffet também tem que ser escolhido, feitas as degustações para que nada fique fora, tá? Depois disso, é bem importante que você comece a pensar sobre os documentos do casamento civil, tá? Existem vários detalhes do casamento civil e se você quiser dar uma olhadinha lá nos meus programas anteriores, eu falei um programa inteiro sobre o casamento civil e tudo que você precisa saber. Então, regime de comunhão de bens, sobrenome, tudo isso vocês precisam pensar. E é bom que tenha essa antecedência porque 3 meses antes do casamento, tudo tem que estar decidido e entregue no cartório para que o teu casamento possa acontecer, tá certo? A mesma coisa para o casamento religioso. Se o seu casamento for na Igreja Católica, também tem um monte de documentos que você precisa se preparar, então já começa, né, a pensar nisso. A Igreja Católica tem mais um detalhe, o curso dos noivos. Então, se você tem antecedência para o casamento, você vai ter algumas datas e vai poder escolher entre elas, tá certo? Então, gente, eu pensei que eu ia conseguir falar sobre 6 meses
do casamento, tipo de 12 meses que antecedem até o 6º mês, mas não deu. Eu parei no 9º mês, no 19º mês, e aí eu não quero incomodar vocês muito, né, por muito tempo neste programa. No próximo programa, nós vamos falar sobre os próximos meses que antecedem e tem muita coisa importante para você saber. Você não pode sair daí e estar conosco no próximo programa. Obrigada pela sua audiência dessa vez e até a próxima. Você tem que voltar. Tchau, tchau.